Eu tenho um sonho que um dia todos os vales serão elevados, todas as montanhas e encostas serão aplainadas, os lugares tortuosos se tornarão retos, e a glória do Senhor será revelada. E toda a carne haverá conjuntamente. O Dr. King continua. E quando isso acontecer, quando permitirmos que a liberdade ressoe, quando deixarmos ressoar em cada vila, em cada lugar, de cada estado e de cada cidade, seremos capazes de apressar o dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão unir as mãos e cantar as palavras do antigo Negro Spiritual. Livres enfim, grande Deus Todo-Poderoso, somos livres, enfim. Essas são palavras finais do famoso discurso I Have a Dream, de Martin Luther King, pronunciado em 1963, na capital americana de Washington. Eu te pergunto hoje aqui, qual é o seu sonho? Você ainda sonha? Qual que é o anseio mais profundo do seu ser? Qual a expectativa que você tem para hoje e para amanhã? O sonho de Martin Luther King, baseado especialmente nesse trecho final do discurso, era ver a glória do Senhor revelada. Porque de alguma forma ele entendia, ele sabia que apenas nesta ocasião, a liberdade, no seu pleno sentido do termo, ela ia ser uma realidade de fato. Estava cansado de lidar com autoridades omissas. Então, Dr. King almejava por um outro rei, um outro governante. Ele queria ver o dia em que o libertador, o verdadeiro libertador, traria justiça à terra. Mas qual seria o sonho desse outro rei que rege o universo? Seria uma grande pretensão aqui tentar afirmar qual é o sonho de Deus, ou o que passa no coração daquele que fez todas as coisas. Mas parece que a Bíblia nos dá algumas pistas, que nos oferecem alguns indícios de qual que seria o sonho desse rei, que criou todas as pessoas livres desde o início da humanidade. Parece que alguma coisa relacionada com liberdade de relacionamento. E a gente viu isso durante essa série aqui. Por meio da palavra, Deus cria céus e terra, tudo é bom e perfeito. As relações entre o ser humano e Deus, entre homem e mulher, entre a humanidade e a criação, elas são harmônicas, elas são boas. Todos habitam no mesmo ambiente, desfrutam de uma relação de respeito, de liberdade, de amor. É assim que começa a história humana. Todavia, uma serpente, um inimigo, inicia um processo de desarmonia de relacionamentos. Ele planta dúvidas no coração daquela mulher em relação ao caráter desse rei. E a gente encontra aí a primeira quebra de relacionamento. Após a desobediência do homem e da mulher, eles começam a se acusar mutuamente e transferem parte da responsabilidade de um para o outro. Segunda quebra de relacionamento. E as consequências disso afetam a criação como um todo. A relação do homem com a terra, esse edifício, da mulher também com ele, com o restante da criação, esse edifício, ou seja, a terceira quebra de relacionamento entre homem e natureza. O Criador prepara um ambiente, um lar, onde os relacionamentos poderiam ser saudáveis, tranquilos. Esse era o sonho. Mas a entrada do pecado trouxe culpa, trouxe medo e começou a provocar afastamento das pessoas em relação a Deus, afastamento delas em relação umas às outras e afastamento delas para com a natureza. Antes, enquanto os animais vinham comer na mão do ser humano, agora eles iam fugir, agora eles iam se assustar, agora eles iam atacar.
A relação não era harmônica mais. E qual que foi a solução? Qual que foi o processo de restauração? O sacrifício de um animal inocente. Sim. O pecado causou vergonha e afastou o casal de Deus e um do outro. E as peles daquele cordeiro cobriram agora a vergonha deles, e eles poderiam agora estar juntos de novo. Aliás, a palavra corban, para sacrifício no hebraico, significa exatamente aproximação. Para um afastamento, é necessário agora aproximação. E isso é feito através do sacrifício. Infelizmente, a humanidade, ela, com o passar do tempo, desconsidera o sacrifício, ignora o sacrifício e se afasta cada vez mais de Deus e do seu próximo. E a gente chega no livro de Êxodo, onde nós temos uma nação inteira, um povo, sobre um regime de escravidão. Pessoas acorrentadas por outras. Quando um indivíduo olha para outro ser humano e não vê uma pessoa, mas vê um objeto, a quebra de relacionamento ela está chegando nos níveis mais extremos que ela pode alcançar. O senso de família ele se foi. Você já reparou como é que as famílias elas começam a se distanciar e se desfacelar quando o patriarca morre? Ou quando os patriarcas morrem? Aquelas reuniões de família onde todos estavam começam a ficar mais minguadas. É o efeito da ausência do pai. O processo de opressão do outro demonstra que há uma certa percepção de que não há um pai comum mais. Ou, no mínimo, sumiu o senso da presença do pai. E é daí que aparece o grande eu sou, no livro do Êxodo, o libertador, dizendo para Faraó em termos bem familiares, lá no capítulo 4 do livro de Êxodo, dizendo assim, ó, liberta o meu filho, senão você vai perder o seu. Um diálogo bem familiar, apesar de tenso. A primeira Páscoa foi a libertação do povo de Deus da opressão de um tirano. O liberto comeu a carne do cordeiro e teve o sangue como marca na sua casa. De novo, ambiente familiar. E na última Páscoa, antes da cruz, Jesus reúne aqueles que ele diz que são sua família, seus discípulos. E toma aquela refeição de Páscoa e ele aplica aquilo à libertação de um outro tirano, que ele chama de pecado e de morte. O Êxodo é a maior revolução social da história da humanidade. Você já parou para pensar nisso? Sociedades antigamente elas eram divididas em castas, onde você tinha a realeza, os faraós, que eram praticamente deuses. Depois você tinha a burguesia, quase semideuses, com suas posses, posições. Depois vinham os homens livres e lá, na rebarba, você tinha os escravos. Deus toma os escravos e concede a eles não apenas liberdade, mas a terra. Isso que é uma revolução social mais extraordinária do que essa. O escravo é que vai ser agora o herdeiro. Porque para Yahweh, para o grande eu sou, o escravo ele é da família. Se Deus tivesse dado a terra no tempo de Abraão, não ia ser muito surpresa, porque Abraão era um príncipe nômade, era normal um príncipe receber a terra. Mas não, Deus concede a terra para os escravos, conferindo a estes posição de príncipes. Para Deus, o escravo, na verdade, é primogênito. Desse jeito, Deus nivela todos os seres humanos no mesmo nível. Para ele, eles são iguais. Ele coloca o escravo, que na sociedade era nada, no status de filho, no status de detentor da terra, no status daquele que é herdeiro, como todo e qualquer outro filho. É a partir daí, como a gente viu há 2 semanas atrás, que Deus libertador, ele entra em aliança com o escravo, com esse povo, preparando eles para herdar
A terra, quem antes era escravo, agora é feito livre, para andar na lei da liberdade, rumo à nova terra. Parece que Deus sonha mesmo com essa coisa de relacionamentos livres, relacionamentos diretos. A terra da promessa, onde haverá paz e justiça, não era viva apenas na expectativa dos escravos israelitas, nem nos discursos de Martin Luther King, não, ela é constante em toda a Bíblia. Você pode abrir ela de Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar esse tema recorrente acontecendo. Promessa de nova terra, de herança. Não só dada pelo Pai, mas vivida com o Pai. Mas, afinal de contas, até hoje a gente não alcançou ainda descanso pleno. Nas palavras do Bono Vox, but I still haven't found what I'm looking for. Biblicamente, o problema da humanidade é o pecado e, por conseguinte, a morte. Como a gente viu, é o pecado que gera quebra de relacionamentos, algo contrário do sonho de Deus. E qual que é a solução para ele? A solução para o problema é o Criador se tornar no libertador também, no Redentor. Mas alguns acreditam que isso se resumiu à cruz. E limitam esse processo de redenção a um ato na história lá atrás, como se tudo isso fosse tudo a respeito da libertação de Deus. Mas ela vai muito além. E a gente viu aqui durante essa série exatamente sobre isso. Palavra, a marcha e a glória. A libertação de Deus passa por essas esferas. Primeiro, Deus livra o indivíduo da culpa. Essa é a primeira parte do processo. Ele justifica o injusto, declarando que ele não tem condenação, mesmo tendo errado. O perdão de Deus redime o indivíduo, não o que fez tudo certo, mas aquele que, embora tenha falhado, confessa e arrepende. Isso inicia-se no Éden, mas tem o seu clímax na cruz. Todavia, esse é apenas o começo da libertação. Deus, ele não só livra da culpa, como ele também livra do controle do pecado. Ele santifica, é por isso que ele entra em aliança com o povo, depois de libertar eles do Egito. Redenção é mais do que não condenar, é transformar o indivíduo de novo, à imagem e semelhança de Deus, para ser aquilo que foi pensado para ser desde o início. Enquanto o primeiro passo é pontual, de ser liberto de uma culpa, o segundo passo ele é gradual, é um processo de vida toda, um processo longo, de Deus refazer, recriar aquele que foi criado para ser livre, mas que foi oprimido, opresso, e se encontra em situação de escravidão pela opressão do pecado e agora vai aprender a viver como alguém livre. Por fim, ainda que a gente experimente perdão dos pecados em Cristo, e ainda que o Espírito de Deus continue transformando o indivíduo ao longo da vida, a gente continua no mundo de opressão, a gente continua no mundo de injustiças, a gente continua no mundo de morte. A gente viu alguns desses detalhes históricos aqui há poucos minutos atrás. Por isso a gente aguarda o dia, assim como Martin Luther King aguardava, onde o universo vai ser livre da injustiça, onde o universo vai ser livre do pecado, onde o universo vai ser livre da morte. A boa notícia é que a Bíblia diz que isso vai acontecer, de certa forma, categorizado como em breve. Jesus prometeu retornar. E ele vai glorificar aqueles que foram justificados e santificados nele. Estes, segundo a Bíblia, vão ter os seus corpos transformados à semelhança do seu Salvador ressurreto. Justificação, santificação e glorificação, termos meio técnicos da teologia, mas que nada mais, nada menos significam quando Deus liberta o indivíduo da culpa e depois ele começa a libertar esse indivíduo do controle do pecado sobre a vida dele e finalmente ele liberta o indivíduo de qualquer interferência da morte e do pecado. Isso não vai afligi-lo nunca mais. É o início da eternidade, no sentido mais pleno do termo. Uma boa síntese dessa ideia é dada pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, no verso 22, quando ele diz o seguinte:
Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amigos, não há qualquer problema com a pele negra, mas há um problema grave com a carne humana. É isso que a Bíblia diz. Toda raça e cor foi afetada pelo pecado e precisa ser libertada em Cristo. A partir de um olhar bíblico, racismo é um dos subprodutos do pecado. É uma quebra de relacionamento. Os indivíduos presos nessa cegueira espiritual não conseguem perceber que o nível de melanina não afeta a paridade. Encontram-se acorrentados numa visão limitada e medíocre, que não permite com que eles se identifiquem com o outro. Sentem-se superiores só pelo fato de terem menos proteção contra raios ultravioletos. É uma visão torpe e desnivelada do outro, baseado numa premissa tola de que a diferença de cor impossibilita o parentesco. O sujeito não consegue ver o outro como irmão. Não consegue ver o outro como alguém da mesma família. Bill Conner pedalou várias milhas de Wisconsin até Louisiana, nos Estados Unidos, para encontrar com Jack. Esse rapaz de camisa roxa ou lilás. Ele precisava ouvir o coração de Jack. Não porque ele era médico do rapaz, mas porque o coração de Abby e sua filha batia agora naquele peito. Após passar férias em Cancún e ser encontrada desacordada numa piscina, os órgãos de Abby, filha do Sr. Connor, foram doados. E Jack, que passava por sério risco de saúde, por problemas cardíacos severos, recebeu o coração de Abby. Em entrevista, o Sr. Connor disse que ele via em Jack agora um novo membro da família. Não queria que o coração da sua filha tivesse em qualquer outro lugar, a não ser no coração de Jack. E repetidas vezes, enquanto ele ouvia o coração da sua filha bater no peito desse rapaz, ele se emocionava. E criou um nome, inclusive, para o rapaz, que era uma junção do nome da filha com o último nome dele. Deus sonha para que a gente olhe para o outro e que a gente veja o nosso coração no outro. Deus sonha, arrisco me dizer, com que a gente consiga ver uns nos outros membros da mesma família, independente de raça, independente de cor. Deus sonha em um dia reunir toda a família num lar de paz e justiça. Mas para isso é preciso um transplante de coração. O coração de Deus, o coração do Pai tem que pulsar no nosso coração. O coração dele tem que pulsar no nosso peito. E a gente precisa ver o nosso coração pulsando no peito do outro. E o coração do outro pulsando no nosso peito. A gente precisa entregar para ele, em termos bem bíblicos, o nosso coração de pedra, prestes a desfalecer. E a gente precisa receber um novo coração de carne. Vamos pedir juntos isso agora. Pai, te agradeço porque a gente está aqui hoje como família. Todos nós aqui somos irmãos, Deus, filhos de um mesmo Pai.
dependente da pigmentação da nossa pele. Te pedimos perdão pelas vezes que não conseguimos nos enxergar no outro, por qualquer motivo. Te pedimos perdão por qualquer situação e circunstância onde a gente se coloca por cima, às vezes até inconscientemente, por acharmos que somos melhores do que os outros. Nos ajuda a ver o outro, Deus, como o Senhor vê. Nos ajuda a sermos instrumentos de interrupção, de quebra de relacionamento. E que a gente possa se ver no outro, amar o outro, assim como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus. Amém.